Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer o RUM OSI Model do Network Fundamentals do Pre-Security do TryAcme. Então, o que é um OSI Model? O OSI Model, também conhecido como Open Systems Interconnection Model, fornece uma estrutura que determina como os dispositivos em network irão mandar, receber e interpretar dados. O OSI Model consiste em 7 camadas, que podemos ver aqui, e cada camada tem um conjunto de responsabilidades diferentes. Em cada camada individual pela qual os dados passam, ocorrem processos específicos e informações são adicionadas a esses dados. A este processo dá-se o nome de Encapsulation. Então nós podemos ver que a sétima camada é Application, sexta Presentation, quinta Session, quarta Transport, terceira Network, segunda Data Link e primeira Physical. Então vamos responder à pergunta, que é: o que significa OSI Model? OSI significa Open Systems Interconnection. Quantas camadas tem o OSI Model? Como vimos, tem 7 camadas. Então qual é o termo-chave para quando pequenas informações são adicionadas aos dados? Portanto, quando a informação é adicionada a estes dados, dá-se o nome de Encapsulation. Sétimo. Vamos falar agora então da camada 7, que é Application. Então, esta camada é a camada na qual existem protocolos e regras para determinar como o utilizador deve interagir com os dados enviados ou recebidos. Aplicações de que são exemplos browsers fornecem aos utilizadores uma Graphical User Interface amigável para estes interagirem com os dados enviados ou recebidos. Portanto, uma Graphical User Interface é uma interface digital na qual um utilizador interage com componentes gráficos como ícones, botões e menus. Portanto, ícones como estas pastinhas. Primeira pergunta: qual é o nome desta camada? Como vimos, o nome desta camada é Application. Segunda pergunta: qual é o termo técnico dado ao nome do software com o qual os utilizadores interagem? Graphical User Interface. Task 3, que é Presentation. Esta camada atua como um tradutor de dados de e para a camada Application. Nesta camada o que acontece é que quando a camada Presentation recebe dados para serem transportados para outro dispositivo num certo formato, a camada Presentation vai preparar estes dados no formato mais apropriado que a camada Application consegue entender. Então, perguntas. Primeira, qual é o nome desta camada? Presentation. Qual é o maior propósito desta camada? Esta camada serve como translator. Portanto, como vimos há pouco, esta camada vai traduzir dados que são recebidos da camada Application e também vai traduzir dados que são enviados desta camada para a camada Application. Layer 5, portanto, a Session. Quando a camada Presentation tiver traduzido ou formatado os dados, a camada Session começará a criar uma conexão ao computador para o qual serão enviados os dados. Quando a conexão for estabelecida, uma sessão é criada e, enquanto esta conexão estiver ativa, a sessão também estará. Nesta camada, o que vai acontecer é que a camada Session sincroniza os dois computadores para assegurar que estão de acordo antes de enviar e receber dados. Quando estes computadores estiverem sincronizados, a camada Session dividirá os dados em pequenos pacotes ou chunks e começa a enviá-los um de cada vez. Esta divisão é boa porque se a conexão for perdida, apenas os packets que não foram enviados é que serão enviados. Caso esta divisão não acontecesse, os dados seriam enviados todos outra vez. Portanto, aqueles que já foram enviados ficam lá, os que não foram são os únicos que são enviados, portanto não são enviados todos de novo. Vamos responder às perguntas que são:
Primeira, qual o nome desta camada? Session. Qual o termo técnico para quando uma conexão é estabelecida? Session. E qual o termo técnico para Small Chunks of Data? Packets. Layer 4, que é o transporte. Transport, em inglês. Então, quando os dados são enviados de um computador para outro, este envio segue um dos dois diferentes protocolos. TCP ou Transmission Control Protocol, ou UDP, que significa User Datagram Protocol. O protocolo TCP reserva uma conexão constante entre os dois aparelhos enquanto os dados são enviados e, para além disto, o protocolo TCP verifica se os dados enviados em small chunks, portanto em packets, pela camada session foram recebidos e remontados na ordem correta. Então, temos aqui algumas vantagens e desvantagens no que toca ao protocolo TCP. E o exemplo de uma vantagem é, como vimos agora mesmo, o facto do protocolo TCP garantir se os dados estão corretos. E um exemplo de uma desvantagem é que a conexão entre os dois aparelhos tem que ser confiável, pois se um small chunk ou um packet não for recebido, então todos os chunks de dados não podem ser utilizados, uma vez que os dados não estão corretos. TCP é utilizado para partilhar ficheiros, para enviar e-mails, entre outras coisas. Tal acontece porque este tipo de serviços exigem que os dados estejam completos e que sejam precisos, até porque não adianta receber metade de um ficheiro, porque não vamos perceber basicamente nada do que lá está. Só temos parte da informação e a outra parte não existe, não vamos conseguir perceber. Um exemplo deste tipo de protocolo, quando é utilizado, é este pequeno pacote é enviado, depois é enviado este, depois é este, e depois o que acontece é que o protocolo TCP vai verificar se os pacotes enviados estão na ordem correta. E no final vamos ter um pacote único, não é? Com toda essa informação que foi enviada através destes pequenos pacotes, e que vai ficar assim. Como podemos ver, o gato está montado de forma correta. E é isto que o TCP protocolo vai averiguar. No que toca ao protocolo UDP, pode-se dizer que não é tão avançado como o TCP, na medida em que não verifica se os dados foram recebidos e se foram montados na ordem correta. Uma vantagem deste protocolo é que é mais rápido que o TCP. Uma desvantagem é que, como falei agora mesmo, não verifica se os dados foram recebidos. O UDP é utilizado para enviar, por exemplo, vídeos onde a perda de alguns dados pode não ser o problema. Quando tal acontece, ou seja, quando existe perda de alguns dados no vídeo, o mesmo fica pixelizado. Como podem ver, aqui o UDP não se interessa saber se o pacote final está montado de forma correta ou se falta sequer algum dado. Aqui houve um pacote que foi perdido, mas que não interessa para o protocolo UDP. Este caso não aconteceria com o protocolo TCP. Vamos responder às perguntas que são: qual é o nome desta camada? Esta camada é o Transport. O que é que significa TCP? Significa Transmission Control Protocol. O que significa UDP? User Datagram Protocol. Qual o protocolo que garante a integridade dos dados? Como vimos, o protocolo que garante a integridade dos dados é o TCP. Qual é o protocolo que não quer saber se os dados são ou não recebidos pelo outro computador? É o protocolo UDP, que aqui podemos ver. Qual o protocolo que uma aplicação como o e-mail utilizaria? Uma aplicação como o e-mail utilizaria TCP. E porquê? Porque TCP garante que todos os dados foram enviados e que foram montados de forma correta. Portanto, e-mails importantes, por exemplo, não é? Têm que ser recebidos de forma completa, não é? Não pode faltar informação nos e-mails porque são algo importante. Qual o protocolo que uma aplicação que transfere dados utilizaria? Então seria também TCP. Porquê? Porque todos os dados têm que estar em conformidade.
E qual o protocolo que uma aplicação que faz stream de vídeos utilizaria? O DP. Porquê? Porque não existe tanta importância se o vídeo está pixelizado durante uns segundos ou não. Portanto, camada 3, que é a Network. É nesta camada que o routing e a remontagem dos pequenos chunks acontecem. Chunks ou packets. O routing determina qual o caminho ideal no qual estes pequenos chunks devem ser enviados. Existem protocolos nesta camada que determinam exatamente o melhor caminho que os chunks devem percorrer. Alguns destes protocolos são OSPF, ou Open Shortest Path First, e RIP, ou Routing Information Protocol. Os fatores que decidem qual a rota a ser percorrida são os seguintes. 1. Qual o caminho mais pequeno? Por exemplo, tem o menor número de aparelhos através dos quais os chunks precisam de viajar. Portanto, quanto menos aparelhos existir para os pequenos chunks viajarem, melhor. Ou seja, menos tempo vai demorar a ser recebido os chunks. Segundo, qual o caminho mais confiável? Por exemplo, já se perderam chunks neste caminho antes? É uma pergunta que se faz e caso tenha acontecido, não é tão confiável o caminho. E terceiro, qual o caminho que tem a conexão física mais rápida? Por exemplo, o caminho está a usar uma conexão de cobre? Se está, essa conexão é mais lenta. Ou se estiver a usar uma de fibra, essa diria que é melhor porque é mais rápida. Portanto, os chunks viajam de forma mais rápida. Nesta camada, tudo é tratado através do IP address, de que é exemplo 192.168.100. Vamos então responder às perguntas, que são: qual é o nome desta camada? Network, como vimos. Os pacotes seguiram a rota ideal numa network? Acabamos de ver que sim. É o Y de yes. O que significa OSPF? Como vimos há pouco, OSPF significa Open Shortest Path First. E o que significa o acrónimo RIP? Então significa Routing Information Protocol. Quinta pergunta e última é: que tipo de addresses são tratados nesta camada? Como vimos aqui em cima, os addresses que são tratados nesta camada são os IP addresses. E podemos ver que a resposta é IP addresses. Portanto, camada 7. A camada 7 é Data Link e esta concentra-se no address físico da transmissão. A camada Data Link recebe um pacote da camada Network, incluindo o IP address do computador remoto, e adiciona o address físico, ou seja, MAC address, que é Media Access Control, do terminal receptor. Dentro de cada computador Network Enabled há uma placa de interface de rede, ou NIC, que significa Network Interface Card, que vem com um MAC address exclusivo para identificá-lo. É como se fosse um cartão que tem um número, que parte desse número basicamente diz qual é a empresa que criou esse cartão, e outra parte é uma identificação única. É como se tivéssemos o cartão do cidadão em Portugal e todo o cartão do cidadão tem um número específico que identifica a pessoa, e neste caso é igual. Parte do MAC address é como se fosse o número do cartão do cidadão desse cartão. Portanto, perguntas: qual o nome desta camada? Data Link. Então, e qual é o nome da peça de hardware que todos os networked aparelhos vêm com? Como vimos, vem com o NIC, Network Interface Card. Layer 1 e última layer do OSI Model, que é a Physical. Então, esta camada é uma das camadas mais fáceis de entender e, simplificando esta camada, faz referência aos componentes físicos do hardware usados na network. Os dispositivos usam sinais elétricos para transferir dados entre si usando um sistema de numeração binária, ou seja, uns e zeros. Um exemplo dos componentes físicos de hardware são os cabos de internet que conectam aparelhos, como na imagem abaixo.
Então vamos responder às perguntas que são: qual é o nome desta camada? Physical. Qual é o nome do sistema numerário que é zeros e uns? Binary. Qual é o nome dos cabos que são utilizados para conectar os aparelhos? Internet cables são estes. Então aqui temos a nossa componente prática que é a seguinte: consegue escapar da masmorra OZ. Escala os níveis na ordem correta para escapar da masmorra e obter a flag. Portanto, temos um site e é como se fosse um jogo e temos que ir para as casas por ordem de camadas. Portanto, vamos começar. Então, sabemos que a primeira camada é a physical, não é? Aliás, vocês podem verificar aqui. A primeira camada é a physical. A segunda camada é data link. A terceira camada é network. A quarta camada é o transporte. A quinta camada é session. A sexta camada é presentation. E a sétima camada é application. E pronto, conseguimos obter a nossa flag.